Finalmente chegou o dia da cerimônia de despertar mais aguardada, e estudantes de todo o mundo, as prestigiadas famílias nobres, reuniram-se para flexibilizar e provar o seu valor. Qualquer aluno que consiga deixar uma marca consideravelmente grande contra esta enorme e estupendamente parede de aço resistente receberá a pontuação. Quanto maior o dano, maior será a pontuação. É tão simples. O primeiro aluno de uma família inferior tenta atirar na parede. Ele coloca tudo que tem em um único golpe, mas a única coisa que sua força total deixa atrás é um pequeno arranhão patético na superfície. Em seguida vêm as elites absolutas dos escalões superiores do continente. Ele possui quantidades excepcionalmente altas de mana e, um por um, eles dão tudo de si, mas os resultados ainda não são tão impressionantes. Mesmo depois de todas as tentativas, a parede quase não foi danificada. No entanto, todos têm certeza de que um estudante comum nem pode sonhar em competir com alunos de primeira linha. Talentos como eles. E ainda assim, nosso garoto teve a audácia de entrar em um saguão onde está dolorosamente fora de escala. Conheça Tel Reinhar, um filho bastardo da nobre família Reinhar que carrega o sangue de dragões. Mas sendo bebê ilegítimo, seus irmãos de sangue puro sempre trataram ele como lixo absoluto. Para eles, ele é basicamente um NPC, um patético fracote de nível inferior. É exatamente por isso que todos os seus irmãos e outros espectadores pensam que esse garoto vai parafundar totalmente este julgamento. Nosso garoto, no entanto, não demonstra nenhuma hesitação antes de entrar com confiança. A arena, irradiando energia absoluta do personagem principal. Depois de pegar sua espada, ele caminha até a parede de aço e executa um golpe de espada tão preciso literalmente corta o aço como uma faca quente na manteiga. Esta pura demonstração de força magnífica deixa todos de queixo cair do chão. Manchas totalmente sem precedentes que destruíram todas as expectativas que eles tinham de tirar o pó. E honestamente, o choque coletivo deles é completamente compreensível porque Tel nem sempre foi um gigachate desse calibre. Por mais de 1000 anos, o poderoso clã Reinhar serviu como muralha defensiva do norte do Império. Tudo graças ao seu físico especial, que, segundo rumores, foi herdado dos dragões. Cada membro do clã nasceu com excepcional poder mágico, resistência e talento para esgrima. Todos receberam essas habilidades, exceto Tel, o MC da nossa história, devido à sua falta de talentos e habilidades. Todos o consideravam um bastardo e o tratavam como lixo, até mesmo seu professor de espadas. E um dia, quando a propriedade de sua família foi atacada, Tel simplesmente não conseguiu fazer nada. Ele foi mortalmente ferido quando finalmente percebeu quem os havia atacado. É o Rendon. Seu mestre é quem o traiu. Rendon ri e diz que assistia Tel treinar todas as manhãs. Todos esses esforços, todas essas lutas foram completamente inúteis. Não importa o quanto Tel tentasse, ele nunca iria a lugar nenhum. Então ele balança a espada e corta o braço de Tel. O sangue jorra e Tel desmaia gritando. Rendon o agarra pela cabeça e o levanta, dizendo que tudo o que está acontecendo agora é a culpa do Tel. Ele força Tel a olhar para o Rose Palace em chamas e diz que sua família está morrendo porque ele é fraco. Então alguém arrasta o corpo sem vida de sua mãe e o joga na frente dele. Rendon diz friamente que a morte dela também é culpa dele. Quebrado, Tel ainda tenta revidar. Ele pega sua espada novamente e ataca. Antes que ele possa alcançar Rendon, outro homem atira uma espada direto no corpo de Tel. Ele é lançado voando e cai no chão. Rendon pede desculpas casualmente, dizendo que se empolgou ao lembrar do passado. Enquanto Tel está lá, o mundo começa a desaparecer. Ele lamenta sua fraqueza e então tudo fica escuro. Mas não termina aí. Ele regride no tempo com características e habilidades ocultas. Tel abre os olhos novamente bem na frente dele está aquele bastardo do Rendon novamente. Parece que eles estão no meio do treinamento com espadas. Rendon tenta trazê-lo de volta à realidade por estar tão distraído, mas Tel ainda não tem ideia do que está acontecendo. Ele se pergunta se está tendo flashbacks de sua vida e não consegue acreditar que o rosto que ele vê lembre-me da caneca irritante de Rendon. Parece uma piada cruel do universo. De repente, uma janela do sistema aparece na sua frente e ele fica olhando para ela, completamente sem noção. A janela do sistema diz a ele para dar um soco na cara de Rendon como parte de sua missão tutorial. Neste ponto, Tel está mais confuso do que nunca sobre o que diabos está acontecendo. Ele se pergunta se é assim que os flashbacks deveriam funcionar. Ele também percebe que Rendon também não consegue ver esta janela do sistema. Acho que Tel não está reclamando. Ele apenas deixa cair o bastão de treinamento, fecha o punho e com toda a força que consegue reunir, dá um soco forte bem no rosto desse bastardo. Nas conexões de soco, não há mudança na expressão de Rendon. Ele não tem ideia do que esse idiota está tentando fazer. Enquanto isso, nosso garoto sorri para si mesmo, pensando em como tudo parece tão realista. Rendon finalmente responde ao soco com raiva e lança um ataque sólido em Tel, enviando ele caindo para trás. Tel está irritado por ter que suportar essa dor em seu flashback também. Enquanto isso, o mestre bastardo apenas suspira e explica que entende por que Tel pode ficar frustrado, especialmente com a cerimônia do despertar que acontecerá em breve e sua falta de progresso. Ele ainda não consegue perdoar um aluno que ataca seu mestre. A menção da cerimônia do despertar choca Tel porque esse evento aconteceu há quase 10 anos. Anos antes de sua morte. Rendon continua repreendendo por seu comportamento e vai embora, dizendo que o verá em casa. A próxima lição. Os outros membros do clã riem entre si, pensando em como esse imbecil está culpando seu mestre quando ele é o verdadeiro idiota sem talento. Enquanto seus colegas continuamente o enchem de insultos, Tel finalmente começa a entender o que está acontecendo. Ele começa a arranhar o chão e pode senti-lo claramente sob os dedos.
Quando ele olha para a lesão que Randall lhe infligiu e a sensação realista atinge com força, fica claro que ele não está apenas tendo um flashback. Na verdade, ele voltou 10 anos do tempo, quando tinha apenas 17 anos. Bem na hora, uma janela do sistema aparece na frente dele, parabenizando-o pelo sucesso completando a missão do tutorial. Como recompensa, o talento de Raynar foi ativado. O sistema pergunta se ele deseja receber a recompensa. E sem hesitar, ele pressiona, sim, a energia arcana brilha no meio do seu peito conforme o sistema confirma que ele recebeu sua recompensa e que todas as suas estatísticas serão agora aumentar a uma velocidade incrível. De volta ao Rose Palace, vemos aquele mesmo bastardo imundo tomando chá com a mãe de Theo. Ele relata a ela que nunca viu ninguém tão sem talento quanto o filho dela, mas então ele pisca um largo sorriso, dizendo que é exatamente por isso que ele está aqui. O verdadeiro professor, Randall, fará o possível para tornar Theo forte o suficiente para o despertar. Cerimônia em pelo menos 5 meses. A senhora do Rose Palace, Cecília Raynar, diz que ficará feliz em deixá-lo na casa de Randall mãos capazes. Ela também entrega uma sacola cheia de moedas de ouro, dizendo-lhe para dar um pouco mais de atenção a Theo. O bastardo imundo pega o dinheiro e tenta tranquilizá-la de que ela não precisa se preocupar. Em resposta, ela diz que não está nem um pouco preocupada porque acredita em seu Theo. Mais tarde, vemos Randall andando pelo corredor com a sacola de dinheiro na mão, sorrindo. Ele está emocionado por estar recebendo uma quantia tão considerável para ensinar Theo absolutamente nada. Ele sorri para si mesmo, pensando em como mãe e filho são imbecis. Ele não só está sendo pago para treinar alguém da linha direta de Raynar, mas também vai ser recompensado por seu outro mestre por vazar todos os segredos de Theo e sabotar seu crescimento. É uma oportunidade que ele nunca teve antes. Também vemos Theo no corredor, correndo a toda velocidade, e ele passa direto por Randall. Seu suposto mestre apenas zomba e o chama de perdedor idiota enquanto ele passa correndo. Theo estava correndo ao encontro de sua mãe, ao se aproximar, chama por ela. Quando ela se vira, ela o vê completamente sem fôlego. Sem dizer uma palavra, Theo a abraça com força e começa a chorar, dominado pela sensação de ver ela viva. Este momento finalmente o convence de que ele realmente voltou 10 anos atrás. A dolorosa lembrança surge em sua mente quando Randall o forçou a assistir o filme de sua mãe. Corpo sem vida. Mas agora, vê-la viva o enche de felicidade genuína. Ele agora está determinado a mudar o futuro por causa dela. Se aquela misteriosa janela do sistema for real, ele sabe que pode ficar mais forte com a ajuda do traço de talento de Raynar. Ele tem certeza de que será poderoso o suficiente para se manter firme na maldita guerra pelo trono. Mais importante ainda, ele está determinado a ficar forte o suficiente para se vingar daquela peça de merda Randall. A segunda missão tutorial chega, dizendo a Theo para treinar seu corpo até o limite. Ainda é de manhã cedo e o sol ainda nem nasceu, mas Theo já está trabalhando duro, alimentado por pensamentos de vingança contra Randall. Ele sabe que precisa ficar mais forte o mais rápido possível. Em sua vida anterior, ele fazia parte de uma agência de inteligência conhecida como Blackwood, mas foi relegado à informação e nunca recebeu nenhum papel importante porque não tinha habilidades de combate. Ele nunca esperou que acabaria usando as informações que reuniu naquela época dessa maneira. Uma coisa de que ele se lembra é a poção que fortalece enormemente o corpo, conhecida como o sangrento elixir do Imperador da Espada. Seu verdadeiro valor será revelado no futuro através dos manuais secretos. Mais importante ainda, ele relembra o treinamento extremo do qual desistiu por causa de sua falta de talento. Mas agora que tem o talento de Raynar, ele tem certeza de que poderá ganhar força se trabalhar duro. Seu rosto se contorce de felicidade quando ele percebe que sua velocidade de corrida está aumentando, e a janela do sistema também mostra prontamente seu progresso. Outros membros do clã também apareceram nas salas de treinamento e estão bastante confusos. Vê-lo correndo sem se cansar. Eles se perguntam se ele sempre esteve tão em forma. Depois ele balança sua espada e pode definitivamente ver que está balançando mais rápido do que nunca. Alguns dias depois, o encontramos praticando na calada da noite. É então que conhecemos também a gerente do campo de treinamento, Evelyn Nervaville, que estava bocejando e sentindo-se cansado. Ela reflete sobre como ele vem treinando sem dormir há dias e começa a se perguntar se ele realmente é o tolo sem talento que as pessoas dizem que ele é. Por outro lado, Theo está tão cansado que sente que vai desmaiar, mas vendo aquela barra de progresso subindo cada vez mais mantém seu ânimo. Ontem à noite ele foi totalmente eliminado de todo o treinamento. Ele atingiu 90% de progresso, mas naquele momento, sua porcentagem caiu para 89% só porque ele tirou um tempinho para descansar. É exatamente por isso que ele tem praticado incansavelmente, esforçando-se sem pensar duas vezes sobre o que velocidade significa. Agora ele atingiu 98%, então aumenta a velocidade, sabendo que está quase lá. Após esse empurrão final, ele está exausto e mal consegue respirar, mas ainda resta 1% para alcançar. De alguma forma, ele consegue avançar e, finalmente, seu suor compensa quando ele vê o valor de 3 dígitos número que ele deseja há tanto tempo. O sistema imediatamente o parabeniza por completar com sucesso a missão do tutorial, e informa que obteve o coração do dragão como recompensa. Mas antes que ele possa ler todos esses detalhes interessantes, ele simplesmente desmaia de exaustão enquanto o sistema paira sobre ele, perguntando se ele deseja receber a recompensa agora. Sua mão treme ao tentar levantar o dedo, mas ele consegue apertar o botão sim. Assim que ele recebe a recompensa, uma luz azul o envolve e o gerente do salão observa em descrença enquanto ele passa por esse poder. Um tempo depois, o vemos em uma sala. Assim que ele abre os olhos e olha em volta, Evelyn aparece e garante que ele está na sala de descanso do campo de treinamento 4, e lembra que não havia necessidade dele forçar tanto.
Quando Theo a vê, ele a reconhece imediatamente, o que a surpreende por ele se lembrar ela e passa a se apresentar formalmente como gerente do quarto campo de treinamento. Ela explica que ele perdeu a consciência enquanto treinava sozinho no início da manhã, então ela o trouxe aqui para descansar um pouco. Ele agradece por sua gentileza, e ela lhe oferece um pouco de água enquanto lembra que, dentro do clã Raynar, abrindo o salão de mana antes da cerimônia oficial do despertar, é estritamente proibido. Theo não tem ideia de por que ela está mencionando isso, mas concorda, dizendo que está ciente da regra. Ela então pergunta, se ele sabe, por que quebrou? Ele ainda parece inseguro e pergunta por que ela o está questionando assim. Foi quando ela o lembrou que logo quando ele perdeu a consciência, houve uma onda de mana e isso combinava perfeitamente com a abertura de um salão de mana. Com um olhar ameaçador, ela exige saber se ele abriu seu salão de mana. Theo não tem a menor ideia do que ela está falando, mas então ele finalmente se lembra o incidente que ocorreu antes de ele desmaiar. Como sabemos, ele recebeu o coração do dragão como recompensa e como bônus por completar a missão cedo, ele também ganhou o poder mágico de 10 de suas vidas passadas. Quando ele se lembra disso, ele fica sem palavras, porque conseguir um coração de dragão não é um passeio no parque. Veja, um coração de dragão é especial porque uma sala de mana pode ser colocada dentro dele, colocando uma sala de mana no coração permite que ele opere com mais eficiência. No entanto, os humanos, ao contrário dos dragões, normalmente colocam suas salas de mana na parte inferior do abdômen. Porque o coração humano não consegue lidar com esse tipo de poder. É por isso que todo guerreiro, especialmente aqueles do clã Raynar, anseia por um coração de dragão, e é a maneira mais rápida de se tornar extremamente poderoso sem colocar o salão de mana em um abdômen. No entanto, os humanos nunca foram capazes de superar as limitações naturais do seu coração. Mas agora, com o coração do dragão dado a Theo como recompensa da missão, ele está em uma situação embaraçosa. As recompensas são incríveis, mas está claro que isso o colocou em uma situação complicada. Além disso, ele está sentado diante de Evelyn Neville, uma espadachim de alto escalão, que agora está aposentada após perder o braço esquerdo e se tornou gerente do campo de treinamento. Evelyn era comandante da cavalaria do dragão blindado branco e suas habilidades eram tão notáveis que até o dragão demônio a reverenciava. Conhecida por seus princípios ferozes, ela não era do tipo que se preocupava com status ou força. Ela não tolerava desonestidade ou covardia. A certa altura, quando ela o achou inflexível, ela abriu mão de sua posição como seu representante direto. Mestre. Em outras palavras, se ela descobrir seu coração de dragão e salão de mana, ele poderia muito bem perder sua cabeça. Mas ele sorri porque tem um plano em mente. Contanto que ele não seja pego, não há nada com que se preocupar. Ele responde atrevidamente às acusações dela, perguntando como ela pode falar sobre executá-lo. Apenas com base em seu pressentimento. Ele pergunta se ela consegue lidar com as consequências de suas palavras. A garota fica em silêncio, incapaz de responder à sua pergunta. Theo ainda tenta desmoralizá-la, lembrando-a de que ele também é herdeiro do Raynar. Se descobrirem que as suspeitas contra ele são infundadas e falsas, poderá ser visto como contaminar o nome Raynar. Ela concorda, reconhecendo que estas são as regras. Com um olhar ameaçador no rosto, ele pergunta se ela sabe para que serve o castigo humilhando um herdeiro. Ela responde com segurança que é uma execução. Ele fica feliz por ela entender e diz para ela pensar antes de falar. A senhora fica maravilhada ao ver esse novo lado dele e se pergunta se está a mesma pessoa ela sabia. De qualquer forma, ela tem certeza de que o que viu foi definitivamente uma onda de mana, então ela decide para investigar mais. Mesmo que ele seja da linhagem de Raynar, regras são regras, e ela pretende responsabilizá-lo. No entanto, ela logo percebe que ele realmente não tem mana. Sua expressão cai rapidamente quando ela entende que pode estar errada. Theo se sente arrogante e pergunta se ela está satisfeita agora. De acordo com as regras, ela se senta aos pés dele, sem hesitar, diz a ele para apenas executá-la, alegando que ela pagará por seus pecados com sua vida humilde. Enquanto ela inclina a cabeça cada vez mais, ele nos revela que os corações dos dragões são diferentes de mana comum. A existência de um coração de dragão é essencialmente um consumo de mana que pode ser controlado livremente pelo seu usuário. Em outras palavras, ele pode esconder sua mana à vontade, além do fato de que os humanos também podem possuir um coração de dragão só será descoberto alguns anos depois, então Theo está confiante de que não pode se acusá-lo de ter um. Em vez de executá-la, ele coloca uma mão tranquilizadora nas costas dela e diz que não há necessidade para isso. Ele vai embora, dizendo que ela fez seu trabalho e que poucos arriscariam suas vidas para exigir a verdade de um herdeiro, que ele aprecia sobre a justiça dela. A verdade é que Theo só não quer matá-la porque ela é uma das mais fortes. Mantê-la vivo beneficiária no longo prazo. Ele então explica que a restrição na abertura de mana antes da cerimônia de despertar destina-se a evitar transbordamento. Ele fica feliz em vê-la preocupada com alguém como ele, que é um bastardo de Raynar, e com isso, ele a deixa sentada em silêncio. Theo caminha com confiança, sentindo-se no topo do mundo ao lembrar que não só ele tem o coração de dragão, mas também ganhou 10 anos de poder mágico de seu passado vida. Mais tarde, nos deparamos com esse idiota mais uma vez, gritando com Theo, mandando-o balançar um pouco mais para a direita. Parece que Theo está fingindo ser fraco e está cada vez mais difícil ouvir Randoni sutil sempre que puder. Theo não pode deixar de notar como esse bastardo está sutilmente, mas deliberadamente ensinando-lhe coisas estranhas. Técnicas de espada. Ele está cada vez mais certo de que há um mentor por trás das ações de Randoni, e ele está convencido de que a pessoa que lhe deu aquele golpe final em sua vida anterior deve ser o verdadeiro mentor. Theo decide que é hora de descobrir quem é esse mentor, e um sorriso se espalha por seu rosto. Enquanto ele percebe o que deve fazer a seguir. Randoni, por sua vez, continua gritando com ele, e é aí que Theo quebra o bastão que estava segurando também.
Ele deixa esse idiota saber que não consegue mais ouvir seus latidos porque suas aulas são um lixo total.